Olá, o NESD, Núcleo Espírita Segue a Jesus, traz mais uma vez o comentário sobre o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, Atos dos Apóstolos. E para o dia de hoje nós vamos buscar uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A lição é de número 72 e Emmanuel deu o nome a essa lição de transitoriedade. Antes, porém, convido a todos para que possamos nos desligar das nossas ocupações do dia de hoje, elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de poder compartilhar alguma das lições deixadas por Ele ou por alguns dos apóstolos, pedindo que possamos permanecer assim, tranquilos e serenos, com as nossas mentes e os corações abertos para o estudo da lição de hoje. Que assim seja. Então, essa lição transitoriedade, Emmanuel foi buscar na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo de número 11, onde Paulo diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. É uma lição muito profunda, esse pequeno versículo, porque nos remete à dor, ao sofrimento, às situações mais difíceis que a vida tem exigido de uma pessoa ou de outra, às vezes de nós, nos diferentes campos, né, de vida, no lar, no trabalho, às vezes na enfermidade. Então, o campo é muito longo e às vezes somos até vítimas de atos de injustiça, de incompreensão e nos abatemos muito. Então, Paulo chama bastante atenção nossa que essas situações que as pessoas provocam, elas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, também sofrerão as consequências desses atos, né? Por isso Emmanuel dá o nome de transitoriedade. Tudo na nossa vida presente, aqui na Terra, aqui nesse planeta lindo e maravilhoso, tudo é transitório. Nada é para sempre. Nossos bisavós, avós e anteriores a eles, para alguns de nós os pais, fatalmente para alguns os filhos, já partiram para a pátria espiritual. Então, tudo é muito transitório, os empregos se muda para cá, para lá, as residências, às vezes até de cidade, de estado ou mesmo de país. Então, Emmanuel nos convida, dentro desse campo da transitoriedade, a uma reflexão mais profunda, onde ele observa que a humanidade atual ainda vive muito entre as vaidades e as ambições. A vaidade, não só no corpo físico, né, mas as variadas vaidades, né? Vaidade de um título que você possui e você querer menosprezar outra pessoa por não ter esse título, por não ter esse reconhecimento, por não ter essa posição social, essa posição empresarial, essa posição, seja lá em que campo for, da ciência, da religião, qualquer que seja esse campo. Então, essas vaidades vão muito além do corpo físico, muito embora, quando se fala de vaidade, se discute sobre o corpo físico, fazer uma cirurgia aqui, tirar não sei o que dali, cortar não sei o que de onde. Nada disso é proibido. O importante é que todos nós tenhamos a autoestima. O que não podemos é viver refém
das vaidades dessas criações humanas que não trazem futuro, que são situações passageiras e que, às vezes, pessoas desencarnam na mesa de uma cirurgia querendo melhorar uma aparência. E as ambições. Não é proibido você ter ambição, querer se formar nesta ou naquela faculdade, querer ter esta ou aquela profissão, querer progredir dentro da sua profissão, desde que o Espiritismo prega, você faça tudo isso nos conformes morais, éticos, do bem-estar para você e para o próximo. Nada de querer passar ninguém para trás, nada de querer prejudicar ninguém para alcançar o seu lugar ao sol. Então, dentro dessas vaidades e ambições sem ética, sem moral, nós vemos muitas famílias caminharem sobre uma estrada de falsos valores. Valores que se modificam com o passar dos dias, valores que se modificam com o amadurecimento que cada um de nós vai tendo ao longo da vida, né? O que pensamos de criança muda na adolescência, muda na juventude, muda na idade adulta e muda muito na idade madura. Porque é o passar do tempo que vai ensinando para nós os valores das coisas. E em algum momento, e que seja o quanto antes esse momento, nós vamos compreender o verdadeiro valor da vida, é o valor moral, é o valor espiritual que o Espiritismo, através das suas escolas, através das suas atividades sociais, procura viver. Até porque Sócrates, século VI a.C., disse que o verdadeiro filósofo é aquele que vive esta vida preparando-a para a vida seguinte. Ou seja, Sócrates disse: tudo o que fizermos, pensarmos, falarmos, precisa ser medido com as consequências que trará na nossa vida espiritual. Porque tudo podemos fazer, mas tudo colheremos um dia. Essa é a lei de Deus, chamada lei de ação e reação, chamada de lei causal. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma origem, que é a causa desse efeito. Então, em algum momento, essas famílias que percorrem pelo caminho dos valores falsos, de uns valores materiais que mudam de tempos em tempos, alguma coisa surge e quebra essa sequência. Seja uma enfermidade, seja a perda do emprego, seja o fechamento de um negócio, seja lá o que for, ou a pandemia. A pandemia do Covid veio para chacoalhar a humanidade em reflexões que talvez estavam passando desapercebidas nesses campos da vaidade e da ambição. Essa pandemia veio mostrar que nós podemos até uma parte. De uma parte para frente, não temos poder nenhum sobre nada. Porque quem teve próximo de si algum amigo, algum familiar, algum conhecido que passou pelas dificuldades da contaminação desse vírus, viu quão sofrido é. Dias, semanas, meses, às vezes até entubados em UTI, lutando pela vida. Essa criatura, quando recupera a vida, ela tem os seus valores modificados. Ela tem o seu caminho de valores bem modificados. O seu caminho de ambição e de vaidade sofre um achatamento. Porque o maior bem que temos é a vida. A vida que nos é dada gratuita por Deus é o nosso bem. E temos um prazo para vivermos. Então nós vamos valorizar muito cada minuto de vida. O que de bom eu fiz no minuto passado? O que de bom eu posso fazer no minuto seguinte?
E assim eu modifico muito profundamente. Essas reflexões são importantes. Não precisamos passar por pandemia, não precisamos passar por doenças, não precisamos ficar enfermos num leito para refletir. Podemos refletir com a nossa sã consciência, com a nossa saúde em perfeito estado, para ver aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos rever em nossas vidas, dentro dessas estradas falsas criadas pela humanidade. A ideia humana, ela vem avançando muito de eras para eras. A história da humanidade mostra muito isso, né? Grandes civilizações, a civilização do Egito Antigo, a civilização grega com os filósofos, grandes impérios como o turco-otomano, o Império Romano, grandes civilizações, grandes impérios não existem mais. Eles estão registrados nos livros de histórias, eles estão registrados nos museus, por imagens, por textos, por esculturas, mostrando a importância daquela civilização, a importância daquele império na história da humanidade. Mas deixaram de existir. Por quê? Porque a lei maior é a lei de Deus, ela se sobrepõe a tudo. As coisas precisam acontecer, mas elas não perduram. Porque quando o pensamento humano evolui, quando o raciocínio humano se volta mais para Deus, quando a criatura humana descobre que amar é melhor do que sofrer, é melhor do que fazer sofrer, as coisas modificam, os valores mudam, e nunca na história da humanidade se amou tanto como nos dias de hoje. Vejam, os progressos são muitos. As mulheres têm mais liberdade hoje. Claro que falta muito, mas já tem mais liberdade. Vemos outras minorias tomando espaços cada vez maiores, e que assim seja, porque somos humanos. E o Espiritismo, através da reencarnação, deixa bem claro: ora podemos nascer neste país, ora naquele, ora nesse sexo, ora naquele. Porque tudo isso faz parte do aprendizado, do burilamento do espírito. Esse sim é eterno. E Jesus mostra isso. Jesus mostra que a morte é só no corpo físico, porque depois do terceiro dia ele aparece para os seus discípulos, aparece para Maria. Ele mostra também o processo de reencarnação, quando ele diz que João Batista foi Elias. Então a vida é um constante ir e vir, como diz Kardec: nascer, morrer, renascer, morrer de novo, renascer de novo, até atingirmos a pureza, a luz, o grau de espírito puro. É uma longa caminhada, mas nos dias de hoje nunca se preocupou tanto com o meio ambiente, nunca se preocupou tanto com as crianças, com os idosos, nunca se viu tantas caravanas de pessoas das mais diferentes filosofias, crenças e religiões, visitando hospitais, visitando albergues, visitando presídios. Nunca se viu tanto assim. Isso é evolução. Isso é o coração humano se voltando para Deus. Isso é a mente humana compreendendo a revelação de Jesus, que foi a lei de amor. Então, a humanidade está evoluindo rapidamente. Mas muitos dizem: não, eu vejo as coisas piores. Então, é a visão individual. Nós podemos ver aquilo que quisermos. Eu posso assistir programas de televisão que escorrem sangue pela tela, mas eu posso assistir também programas bem educativos, de moral, de religião, de ciência. São múltiplos programas. Posso ler um livro que pode me jogar para baixo, mas posso ler um livro que pode me colocar para cima. Posso estudar o Evangelho e posso estudar oposições ao Evangelho.
livros de guerra, livros que não vão me fazer bem para o meu psíquico. O meu psiquismo pode ficar muito alterado. Então, o mundo está em franco progresso e vivemos os momentos finais de uma maldade. O Espiritismo prega isso já há 163 anos, quando Kardec divulga o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Os livros na sequência, todos eles, e principalmente a Gênese, mostra para nós que o que estamos vivendo nos dias atuais já foram previstos por João, evangelista, através do Apocalipse, por Isaías, através das suas profecias, por Daniel, por Malaquias, por Jeremias, por tantos e tantos livros que estão na Bíblia. E o Espiritismo se propõe a trazer esses esclarecimentos para que enxerguemos esse mundo melhor que já está em pleno vigor e que começou por volta de 1800. É um processo, é lento, o amadurecimento é lento, mas ele está em franco crescimento. Nos dias de hoje, muitas pessoas olham melhor para o meio ambiente, olham melhor para as crianças, para os idosos, para os enfermos, para os dementados, para os presidiários. E mais que isso, oram, vibram e agem para ajudar essas criaturas. Então, é inegável que essa lei do progresso está acontecendo. Mas claro que ainda vamos sofrer até injustiças no nosso dia a dia. Injustiça no lar, injustiça no trabalho, injustiça entre os amigos, entre os parentes, os familiares. Vamos sofrer, porque ainda é parte de um processo. Mas aí nós vamos recorrer de novo a Paulo, na epístola que ele faz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, onde Paulo diz que diante da injustiça, mantenha a sua fé em Deus. Então, meus irmãos, estamos num momento de muita atribulação. Espíritos maldosos ainda presentes no nosso meio, mas muitos espíritos bons também estão em nossos meios, encarnados e desencarnados, almas generosas e almas ainda um pouco presas à perversidade, à maldade. Compete a nós ligarmos a nossa mente, o nosso olhar, a nossa convivência, para que sejamos mais ou menos afetados por essas situações. Então eu proponho, mantenha o Evangelho no lar. Faça suas preces pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu local de trabalho, pela humanidade. Ajude Jesus nesse momento, ajudando a si mesmo e aqueles que estão no seu entorno. Eu desejo a todos ótimas festas, que Jesus renasça mais uma vez nos lares de cada um, nos locais de trabalho de cada um, nos corações e nas mentes de cada um, onde chegar esse comentário. Que Jesus esteja presente todos os dias, todas as horas, todos os instantes. E que diante de qualquer embate na vida, a sua reação seja de amor. Eu acredito que todos nós somos capazes de amar quem quer que seja, qualquer que seja a situação. Então eu convido a todos para que permaneçamos em Jesus, sentindo a presença do Divino Mestre, que nos acolhe em um abraço de paz e harmonia. Que possamos absorver essa paz, essa harmonia e espalhá-la em nossos lares, nossos locais de trabalho, envolvendo aqueles amigos que estão perto, que estão distantes, os familiares, os enfermos, para que todos recebam Jesus, o seu amor, a sua esperança de dias melhores que certamente virão. Que assim possamos permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.